Qual é a teoria de Bakhtin? Será que é possível falar que o Bakhtin desenvolveu uma teoria? Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Quando nós falamos a respeito da teoria de Bakhtin, um primeiro aspecto que nós podemos considerar é se as reflexões que o Bakhtin desenvolveu podem ser denominadas teoria. Isso porque, para alguns pesquisadores, professores universitários, as reflexões que o Bakhtin desenvolve têm mais um cunho filosófico do que um caráter de teoria. Isso se deve ao fato de que, especialmente nos seus primeiros textos, o Bakhtin fez de fato reflexões de cunho mais filosófico, como por exemplo no texto Para uma Filosofia do Ato. Aqui eu tenho uma versão impressa de um documento que circulou ali por volta dos anos 2005, 2006. É uma primeira tradução do texto Para uma Filosofia do Ato. Esse texto que, na verdade, não foi assim nomeado pelo Bakhtin, foi encontrado nos arquivos dele e dado esse nome por pesquisadores, por editores da sua obra. Depois, no Brasil, aparece uma nova tradução, agora como Para uma Filosofia do Ato Responsável. Então você vai poder encontrar esse texto, né, traduzido como Para uma Filosofia do Ato, que só circulou, na verdade, academicamente. É uma tradução dos professores Carlos Alberto Faraco e do Cristóvão Teza, mas que não foi revisada nem editada, e essa é a tradução aqui, que é também do professor Carlos Alberto Faraco, mas agora com o professor Miotello. Bom, nesse texto, que é um dos primeiros textos do Bakhtin, ele vai trazer reflexões realmente de um cunho mais filosófico, tanto assim que foi nomeado Para uma Filosofia do Ato. Nesse texto, o Bakhtin vai procurar falar a respeito da posição do homem na vida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer ver como o homem se constitui enquanto um ser humano em uma sociedade, enquanto um ser humano cultural. E para o Bakhtin, o homem só se constitui na relação com o outro. Eu dependo do outro. Porque é através das palavras dos outros, seja através da oralidade, seja através da escrita, seja do diálogo face a face, seja de um texto, por exemplo, que o outro me constitui pelas palavras que ele fala a respeito do mundo e que me trazem ideias a respeito do mundo, ideologias a respeito do mundo, e inclusive palavras que vão dizer a respeito de quem eu sou. Por isso, de fato, essas reflexões do Bakhtin, e isso permanece de alguma maneira em toda a sua obra, elas têm um cunho filosófico. Porque ele está procurando dizer quem é o homem, e ele está dizendo que esse homem, esse ser humano, essa pergunta filosófica, quem é o homem, ela deve ser respondida, essa questão, observando que o homem se constitui na interação com outros homens. E essa interação com outros homens, ela sempre se dá pela linguagem verbal, por palavras, especialmente pela linguagem verbal. E quando ele vai exemplificar essas relações entre os homens, os textos que ele mais utiliza para falar a respeito disso são textos filosóficos. Então nós vemos aqui que nós já passamos por pelo menos três campos do conhecimento humano: pela filosofia, pela linguística, que vai estudar a linguagem, e pela literatura, que é especialmente de onde o Bakhtin retira os exemplos para falar das interações dialógicas, que são interações pela linguagem, que constituem um homem, que é uma questão filosófica. Mas no Brasil, especialmente, as reflexões do Bakhtin, elas vão ganhar também um substrato pedagógico na medida em que elas vão fazer parte de documentos oficiais, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, no final da década de 1990, e, mais atualmente, na Base Nacional Comum Curricular. Então, o nome do Bakhtin, as reflexões que ele desenvolve, também vão, especialmente no Brasil, ecoar no campo do ensino, da pedagogia. Por isso que as reflexões que o Bakhtin traz, elas vão estar presentes em diferentes campos do conhecimento humano. Na filosofia, na literatura, na linguística e inclusive na pedagogia. Porque
Se as reflexões dele inicialmente estiveram principalmente vinculadas ao campo do ensino de língua, especialmente de língua portuguesa, mas também de língua estrangeira, hoje nós vemos trabalhos de pesquisadores em outras áreas, como por exemplo matemática, que vão utilizar as reflexões do Bakhtin, as teorias do Bakhtin, para realizar os seus trabalhos, para desenvolver as suas discussões. Então, existe um pouco essa questão. A teoria do Bakhtin, ela é filosófica, ela é do campo da literatura, é da linguística, é da pedagogia, e quando nós entendemos que tudo parte de uma reflexão filosófica, mas essa reflexão filosófica entende que o homem ele se constitui nas relações dialógicas, nas interações dialógicas que se dão pela linguagem, por isso na linguística, mas que o Bakhtin vai buscar os exemplos dessa interação, especialmente na literatura, sem dizer que ele faz grandes trabalhos também no campo da literatura, e no caso do Brasil, esses trabalhos acabam ecoando, inclusive no campo da pedagogia, porque as reflexões do Bakhtin vão ser utilizadas no campo do ensino, para se pensar também questões de ensino, questões de aprendizagem. Bom, então nós começamos aí a olhar um pouco a respeito do que é a teoria do Bakhtin. E para falar também a respeito disso, é importante que nós saibamos que muitas vezes, quando se fala do Bakhtin, se fala do círculo de Bakhtin. E o que é esse círculo de Bakhtin? Eu trago aqui uma explicação da professora Betty Bright, que é uma grande pesquisadora do pensamento bakhtiniano. Então, ela vai aqui nos dizer um pouco o que é o círculo de Bakhtin. Segundo a Betty Bright, os estudos advindos do que se denomina hoje pensamento bakhtiniano envolvem os trabalhos produzidos ao longo de várias décadas por Mikhail Bakhtin e outros intelectuais como Valentin Voloshinov, Pavel Medvedev, Maciej Kagan, Lev Pampiansky, Ivan Solertinsky, Maria Yudina, Vagnov, Zubakhin. O conhecimento produzido em diálogo intelectual por esses cientistas, literatos, filólogos, filósofos, professores, artistas, integra o que os pesquisadores contemporâneos denominam, não sem polêmica, círculo de Bakhtin. O que a Betty está dizendo aqui? Existia um grupo de intelectuais, entre os quais o Bakhtin, que na década de 1920 se encontravam na Rússia e desenvolviam reflexões, discussões dos campos filosóficos, da estética. Veja que a própria composição desse grupo é bastante diversificada. Você tem artistas, professores, filólogos. E, posteriormente, as discussões que esse grupo foi desenvolvendo, que não tinham um nome inicialmente de Círculo de Bakhtin, foi dado esse nome pelos pesquisadores mais atualmente, na contemporaneidade, mais contemporaneamente. O que a Beth está dizendo? Ali, quando eles se reuniam, não era denominado Círculo de Bakhtin. O Bakhtin era um dos membros. E, inclusive, ela reforça aí no final dessa passagem que eu trouxe que há alguma polêmica em denominar Círculo de Bakhtin, porque se enfatiza muito a figura do Bakhtin, que de fato é o nome mais conhecido, no caso do Brasil, mais estudado, porque também Bakhtin teve uma vida mais longa, produziu mais textos, mas há pesquisadores que problematizam essa ênfase que se dá ao Bakhtin e preferem outras denominações. Por exemplo, Bakhtin e o Círculo, ou Círculo, BMF, Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, enfim, existem outras denominações. Mas o que é importante também ficar a respeito disso é que, muitas vezes, quando nós falamos pensamento bakhtiniano, nós podemos estar nos referenciando a reflexões de outros pensadores, como, por exemplo, do Voloshinov e do Medvedev, que não são o próprio Bakhtin, mas que estão abarcadas aí nessa expressão pensamento bakhtiniano. Trago aqui uma imagem de alguns dos membros do Círculo de Bakhtin. Né? Nós temos a Helena em pé, a esposa do Bakhtin, da esquerda para a direita, a esposa do Constantino Vagnov, o próprio Constantino Vagnov, e sentados o Bakhtin,
a Maria Iudina, o Valentim Valachino, o Lev Pampiansky e o Pavel Medvedev. Bom, vamos então olhar para alguns conceitos que o Bakhtin e também no vídeo de hoje o Valachinov desenvolveram ao longo do tempo. Para isso eu vou destacar algumas obras, claro que a reflexão do Bakhtin é muito mais ampla do que isso. Então, do texto Gêneros do Discurso, esse texto ele está em 2 livros. Ele está aí no Estética da Criação Verbal, que eu trouxe no slide, uma capa, que é uma capa mais atual da Estética da Criação Verbal. A minha capa ela é um pouco mais antiga, certo? Mas já é uma tradução direta do russo. Antes houve uma outra tradução do Estética da Criação Verbal. Ok? E hoje também o texto Gêneros do Discurso ele vem sendo publicado pela editora 34. Tá bem? Nessas 2 obras, tanto Estética da Criação Verbal quanto Gêneros do Discurso, elas são traduções do professor Paulo Bezerra. Tudo bem? Bom, esse texto, Gêneros do Discurso, ele é muito utilizado no campo da linguística e da pedagogia, porque ele traz conceitos como o de dialogismo ou relações dialógicas, é um tema que eu já comentei várias vezes aqui no canal, há vídeos no canal que falam sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Também nesse texto, obviamente, o Bakhtin vai trazer uma discussão a respeito dos gêneros discursivos, que está também em vários outros textos do Círculo, em vários outros textos do Bakhtin, mas que nesse texto é focalizado, né, os gêneros do discurso, que não é gênero textual. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, mas só para reforçar, gênero textual não é uma nomenclatura bakhtiniana. O Bakhtin não fala em gênero textual, ele fala em gênero discursivo, porque ele entende a linguagem de um modo diverso daquilo que, de alguma maneira, seria o correspondente ao gênero textual. Isso é uma apropriação de uma determinada teoria das reflexões do Bakhtin. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre a distinção entre gênero discursivo e gênero textual. E com relação ao dialogismo, o que nós vemos? Nós começamos o vídeo falando que, para o Bakhtin, o homem se constitui na relação com os outros, numa relação mediada pela linguagem. E, no entendimento do Bakhtin, essa relação mediada pela linguagem, ela sempre em sentido amplo é dialógica, é como se ela fosse um diálogo. Então, quando eu leio um texto, é como se eu dialogasse com o autor daquele texto por meio daquele texto. É como se eu fosse respondendo àquele autor, formulando as minhas ideias a partir daquele texto. Da mesma maneira que numa conversa face a face, em um diálogo com outra pessoa, eu vou ouvindo o que ela vai falando, posso responder oralmente, posso responder apenas interiormente ao que ela vai falando, enfim. O fato é que ao ler ou ao ouvir um enunciado, eu sempre dialogo com esse enunciado. Diálogo num sentido amplo, por isso o termo dialogismo ou relações dialógicas. E além disso, quando eu vou formular um texto, vou formular um enunciado, uma fala ou um texto escrito, eu também estou me pondo em diálogo com o meu futuro interlocutor, seja aquele com quem eu falo face a face, seja o meu possível leitor. Então, nas reflexões do Bakhtin, o Gêneros do Discurso é um texto muito importante utilizado especialmente nos campos da linguística e da pedagogia. Claro que também em outros campos do conhecimento. Na sequência, eu passo a falar da obra Problemas da Poética de Dostoiévski, que inclusive existe uma playlist aqui no canal em que eu falo a respeito do Problemas da Poética de Dostoiévski. E o Problemas da Poética de Dostoiévski, ele traz conceitos muito importantes, como, por exemplo, o conceito de polifonia, de cronotopo, que não está apenas nesse texto, e também, mais uma vez, Bakhtin acaba falando de gêneros do discurso, porque quando ele vai falar a respeito do romance polifônico, que para ele é a criação de um novo gênero discursivo do Dostoiévski, ele retoma historicamente o desenvolvimento de gêneros discursivos como a Menipeia, como o diálogo socrático, que teriam
dado base para o desenvolvimento do romance ao longo de séculos e que desembocariam no romance polifônico criado pelo Dostoiévski. Então, aqui, de problemas da poética de Dostoiévski, eu destaco a questão da polifonia, esse conjunto de vozes que estão em debate, em diálogo, mas sem que nenhuma delas possa suplantar as demais, possa trazer a verdade única. Por isso mesmo o diálogo vai continuar um diálogo aberto, sem fim, porque nenhuma ideia verbalizada por meio da posição de um sujeito vai poder suplantar os demais. O Bakhtin vai falar também a respeito do cronotopo, da importância de nós olharmos como as relações dialógicas elas são marcadas pelo momento em que eu falo e pelo lugar em que eu falo, e como isso também, esse momento e esse tempo e esse lugar em que eu enuncio, eles são representados na literatura. E para falar disso, da importância desses aspectos na composição do romance polifônico, Bakhtin desenvolve um histórico dos gêneros discursivos da antiguidade, passando pela Idade Média, até chegar ao Dostoiévski. Bom, na sequência, eu destaco o texto, o discurso no romance. Veja que aqui o Bakhtin vai desenvolver uma teoria do romance, uma inovadora teoria do romance. Ele vai falar a respeito de como no romance é possível no gênero romance a representação de várias línguas e de várias linguagens, de vários dialetos sociais. Então, eu posso representar palavras mais formais, palavras mais informais, estilos mais formais, estilos mais informais, diferentes dialetos sociais, jargões profissionais, um dialeto de uma pessoa mais instruída, menos instruída. E, ao representar isso, além de tudo, eu trago a visão de mundo daquela pessoa, já que a minha visão de mundo e a minha expressão pela linguagem, elas também mostram o modo como eu vivo, vivencio e represento o mundo. Então, ele vai dizer que em outros gêneros discursivos não havia essa pluralidade de linguagens, não haveria o que ele vai chamar de heterodiscurso, esses vários estratos de linguagem. Também não haveria o plurilinguismo, várias línguas muitas vezes representadas. E justamente aí ele também comenta a respeito dessas forças centrípetas e centrífugas. O que são as forças centrípetas? São aquelas que buscam manter uma unidade linguística. Então eu busco manter um único modo de expressão, mas também existem as forças centrífugas, que buscam mobilizar a linguagem. Então pensemos que nós temos numa mesma língua, por exemplo, no português brasileiro, nós temos, por exemplo, duas linguagens, uma mais formal, uma mais informal. Uma mais formal de uma certa elite intelectual, econômica, financeira, e uma menos formal de pessoas que estão em um nível social mais baixo ou que têm uma menor escolarização. Obviamente, essas pessoas vão falar de modo diferente, provavelmente, em alguma medida, também vão se expressar na escrita de um modo diferente, e sempre vai haver aqueles embates de forças para dizer qual é o modo pelo qual a linguagem vai continuar progredindo. Né? Se é esse centro de poder da linguagem naquele momento, que é representado pelas classes econômicas dominantes, ou se são haverá mudanças que serão absorvidas de alguma maneira pelo sistema linguístico e disseminadas na linguagem mais amplamente a partir das forças sociais, das camadas sociais menos escolarizadas. E como isso também é representado no romance. Veja que, como eu disse, no romance é possível a representação dessas diferentes linguagens, enquanto em outros gêneros você já procura uma certa uniformidade de estilo em que não se mostram esses embates. Esse texto, O Discurso no Romance, no Brasil, ele pode ser encontrado nesses dois livros aí que eu coloquei. Nós temos primeiro em questões de literatura e de estética, tá bom?
primeira versão, e atualmente ele vem sendo traduzido também pelo professor Paulo Bezerra, numa série de livros que é a Teoria do Romance. Então, tem a Teoria do Romance 1, 2 e 3. Você vai poder, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas referências bibliográficas. Bom, continuando, vamos chegar então a textos que foram durante muito tempo considerados como, há um texto que foi durante muito tempo considerado como sendo do Bakhtin, que é o texto Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, para falar inicialmente a respeito disso, nós podemos lembrar o seguinte: inicialmente no Brasil, a tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, ela trazia em destaque o nome do Bakhtin, certo? E muita gente naquele momento, né, eu inclusive, tendia a acreditar que o texto era do Bakhtin e que, por um erro histórico, enfim, por questões várias, que eu também discuto num texto aqui do canal, que é Quem é o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem, teria sido imputada ao Walashínov, mas que na verdade seria do Bakhtin. Atualmente, nós contamos com uma tradução diretamente do russo de Marxismo e Filosofia da Linguagem, realizadas tradução esta da professora Sheila Grilli, da professora Ekaterina Américo, em que você tem em destaque o nome do Walashínov e, entre parênteses, Círculo de Bakhtin, indicando, conforme explica Sheila no ensaio introdutório a essa tradução, que, embora até hoje não possa se dizer exatamente quem é o autor, provavelmente, em termos de texto, é um texto do Walashínov, possivelmente influenciado sim por discussões que ele, o Bakhtin e o Medvedev vinham desenvolvendo. Eles vinham conversando a respeito de determinados temas e, ao que parece, cada um deles escolheu um tema, principalmente foi escrever obras naquele momento. Então, o Walashínov vai escrever Marxismo e Filosofia da Linguagem, o Medvedev vai escrever o Método Formal nos Estudos Literários, e o Bakhtin vai escrever Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, embora muita gente fale a respeito dos conceitos que vou expor na sequência como se fossem do Bakhtin, hoje nós tendemos a dar uma primazia, pelo menos, para o nome do Walashínov. Inclusive, isso vai ao encontro das outras traduções. Por exemplo, aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem, na edição inglesa, nós já tínhamos há muito tempo o nome do Walashínov. Existem aqui algumas diferenças na grafia, nessa transposição do russo, né, para as outras línguas. Também na edição em língua espanhola, o nome do Walashínov, certo? Bom, então vamos lá. O que nós temos? O Walashínov, ele vai desenvolver alguns conceitos também muito caros, muito interessantes, muito discutidos quando se fala dessa teoria bakhtiniana. Uma delas é a questão da ideologia. Então, quando eu penso na linguagem a partir de uma perspectiva bakhtiniana, eu estou pensando que a linguagem é sempre marcada pela ideologia. Não existe linguagem neutra. Isso se contrapõe àquilo que o Walashínov vai chamar de objetivismo abstrato, cujo representante mais conhecido no Brasil é o Saussure. O que é o objetivismo abstrato? É tentar olhar a língua de um modo objetivo, ou seja, fora do sujeito, por isso que é objetivo, não é subjetivo, e abstrato, abstratamente, sem olhar para os enunciados reais, sem olhar para os enunciados efetivamente realizados. Então eu tento olhar a língua a partir de um certo parâmetro de ciência que tenta, de toda maneira, suprimir a subjetividade, porque daí eu conseguiria chegar num objeto fora do sujeito, e não recebesse as influências do sujeito, e que, portanto, poderia ser mais bem estudado a partir de um determinado padrão de ciência. O Walashínov vai discordar disso e vai dizer que a linguagem ela é humana por excelência, e ao ser humana, ela só importa, na verdade, nas relações entre os homens, e nessas relações há sempre a marca da ideologia, das ideias com as quais eu concordo, das quais eu discordo, e inclusive o modo como eu mobilizo a linguagem
mostra a minha ideologia e mostra a ideia que eu tenho da ideologia daqueles para os quais eu me dirijo. Ao mesmo tempo, porém, o Valastino Villa vai dizer que a ideologia ela também deve ser, nessa perspectiva, olhada de um modo diferente daquela perspectiva que ele denomina subjetivismo individualista, que é aquela que olha só para o sujeito, como se esse sujeito não fosse um sujeito social. Então, para o Valachino, de alguma maneira, o que nós diríamos não é que existe um subjetivismo individualista, mas que existe, digamos, aspas, um subjetivismo social ou socialista. Ou seja, eu considero o sujeito nas suas relações com os outros, o que, aliás, faz muito sentido com aquilo que nós começamos com o que nós começamos o vídeo, que é a ideia de que eu me constituo na relação com os outros. Então, embora para estudar a linguagem eu não possa desconsiderar o sujeito, esse sujeito ele não é um sujeito autônomo, fora da sociedade. Ele é um sujeito que se constitui no meio social. Ele se constitui no meio social e também ele vai acabar constituindo o outro a partir das suas teses, das suas ideias, da sua expressão verbal. Por isso, o Valachino vai falar que existe uma diferença entre esse signo linguístico proposto pelo Saussure, né, alicerçado na dicotomia significante e significado, mas olhado de um modo bastante abstrato, e daquele que ele propõe que é o signo ideológico. É a ideia de que toda palavra que eu falo, toda frase, todo enunciado, todo texto, ele é marcado pela ideologia. Então, são modos muito diferentes de conceber a linguagem e, portanto, de estudar a linguagem. O Valachino, assim, vai falar de uma relação dialética entre o homem e a linguagem. O homem, através das suas ideias, ele vai constituindo a ideologia, mas, ao mesmo tempo, quando ele recebe dos outros enunciados, falas ou textos escritos com os quais ele dialoga, ele também recebe a ideologia. Então existe uma mão dupla dialética entre o que eu penso e expresso, que vai fomentar a ideologia, e a ideologia que chega a mim através dos textos, através da linguagem verbal ou da linguagem escrita, enfim, dos enunciados. Então o que nós vemos aqui? Que o homem, né, corroborando o que o Bakhtin diz, que o homem se constitui com o outro, mas o Valachino, especificamente, ele vai enfatizar muito essa questão de que nessas relações a ideologia ela é construída pelo homem e também influencia o próprio homem. Em síntese, nós vimos aqui alguns importantes conceitos quando se fala da teoria bakhtiniana. Todos esses temas, objetivismo abstrato, subjetivismo individualista, as questões de problemas da poética de Dostoiévski, dos gêneros do discurso, elas estão já detalhadamente explicadas aqui em vídeos do canal que eu deixo na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado, me conte aí e diga se tem algum conceito que você gostaria que eu falasse mais a respeito. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.